Olá, pessoal. Eu sou a Samara Lima, sou graduanda em Letras Português e Alemão, sou bolsista da Praia e hoje eu estou entrevistando a professora e doutora Márcia Teixeira Nogueira, que é graduada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, onde também fez sua especialização e seu mestrado, fez seu doutorado na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e na, seu pós-doutorado no Instituto de Linguística Teórica e Computacional IUTEC. Ela é professora da Universidade Federal do Ceará, tem como área de apresentação teoria e análise linguística e como subárea de apresentação funcionalismo linguístico. Professora, é um prazer recebê-la aqui. Ficamos muito honrados da senhora separar um tempinho para vir responder as nossas dúvidas, as nossas perguntas. Tá. Samara, muito obrigada. Quero agradecer o convite, parabenizar a Nádia pela iniciativa desse projeto de extensão, que tem como foco a formação de pesquisadores dentro do funcionalismo linguístico e de um modo geral, contribuir com a formação de professores também, de ensino de língua. Né? É isso. Professora, temos a primeira pergunta, que é: que lugar a linguística funcional ocupa em relação às demais teorias e áreas de investigação da ciência linguística? Olha, uma boa maneira de começar a responder essa pergunta é tratar da concepção de língua, dos interesses de pesquisa da linguística funcional. Então, o funcionalismo ele se interessa pelo estudo da língua em uso, assumindo que sua estrutura gramatical emerge do uso efetivo, ou seja, das motivações, expressões dos diferentes contextos discursivos e sociais que motivam, restringem e, portanto, podem explicar essa estrutura gramatical. Então, já no ciclo linguístico de Praga, que é o surgimento do funcionalismo linguístico, por influência dos ensinamentos de Saussure, a língua é vista como um sistema. A língua é algo dotado de uma estrutura. Entenda o sistema como um construto mental, né? Uma forma de olhar, teoricamente, a língua. Né? Mas o ciclo de Praga concebe a língua como um sistema funcional, quer dizer, um sistema de meios apropriados a determinados fins ou propósitos. Então, como sistema funcional, o ciclo destaca o caráter teleológico de finalidade do sistema linguístico. Então, a partir dessa concepção de sistema, né, eu costumo imaginar na linguística moderna, contemporânea, um contínuo entre as teorias da língua, que se interessam pelo sistema linguístico, considerando, ou em sua imanência, a autonomia em relação ao uso efetivo, ou a sua dependência, não autonomia, portanto, em relação ao uso, e as teorias do texto, as teorias do discurso, que se interessam não pelo sistema linguístico, mas pelos processos concretos em que o sistema linguístico se forja, emerge, para o qual ele é mobilizado, onde ele é mobilizado. Né? Então, os textos, os discursos de uso nas mais diferentes esferas sociais. E aí, eu identifico, então, a linguística funcional atuando no meio do caminho, nesse pontinho, virtuosamente, né? Ele se coloca entre as teorias exclusivamente interessadas na imanência do sistema linguístico, que se identifica como formalismo, né? Teorias formalistas, e as teorias do texto e do discurso, estão voltadas para a natureza multifacetada dos textos, desses eventos, dos discursos, mas não diretamente interessadas no sistema e na sua gramática. Isto é, por exemplo, a linguística do texto e a análise do discurso não herdaram questões ancestrais da fonologia, da morfologia, da sintaxe. Todavia, eu entendo que, em virtude da percepção
nas diferentes teorias funcionalistas, que existe uma via de mão dupla entre gramática e discurso, o funcionalismo linguístico tanto contribui para as teorias do texto e do discurso, revelando a natureza semiótica dos recursos linguísticos, né, na produção de sentidos, de efeitos, por exemplo, né, como Halliday diz, né, uma teoria funcionalista, uma gramática funcional, revela por que um texto significa o que ele significa, né? Como também o funcionalismo linguístico tem se beneficiado dessas teorias do texto e do discurso para explicar o assentamento de recursos gramaticais a partir da experiência de um uso contextualizado e funcional. É isso. Então, o funcionalismo é uma teoria, são teorias do sistema, mas o sistema voltado para o uso. Certo. Professora, como o funcionalismo linguístico entende a relação entre forma e função? Olha, como eu disse, o funcionalismo linguístico caracteriza por considerar as motivações do uso efetivo da língua, em situações concretas de interação verbal. Isto é, ele não assume a autonomia da língua e de sua gramática. E aí é importante esclarecer que, ao considerarmos a língua à luz de teorias funcionalistas, fazemos o tratamento que pode ser cientificamente considerado como função, como forma. Ou seja, uma tentativa de, por meio de uma abstração teórica, propor uma representação dos usos linguísticos. O que eu quero dizer com isso? É que antes da gente falar da relação entre forma e função, a gente tem que entender forma e função como construtos teóricos para a representação do uso efetivo da língua. Assim, nesse tratamento, função não se confunde com a intenção do falante, seja ela qual for, porque para mim é intangível, né, às vezes. Embora tenha alguma relação com ela, claro, função tem alguma coisa a ver com a intenção, mas não se confunde teoricamente com a intenção. Nem a forma se confunde com a materialidade linguística da expressão, fonética ou gráfica. Então, nessa abstração teórica, percebemos que a relação entre forma e função é tão estreita que um conceito orienta a decisão sobre o recorte do outro. Ou seja, é função uma opção de representação semântica ou de uma ação pragmática que tem a manifestação formal na língua, morfossintática ou fonológica. E é forma uma opção de codificação morfossintática ou fonológica que tem a correspondência com alguma opção de representação semântica ou de ação pragmática no uso da língua. Então, uma característica teórico-metodológica central do funcionalismo é o interesse pela investigação de relações sistemáticas entre forma e função, escrevendo e analisando o uso da língua em seus contextos de uso, claro, mas à luz dos aparatos teóricos que depreendem essas relações sistemáticas entre forma e função. Assim, né? Assim, ao contrário do que alguém possa supor, isso é importante dizer, quando, por exemplo, falamos da importância de um componente pragmático ou de nível pragmático que é integrado no modelo teórico de gramática funcional, uma análise funcionalista não descarta os aspectos formais e nem apenas acrescenta ao tratamento isolado dos aspectos formais a descrição de alguns aspectos pragmáticos. Então, a integração dos componentes de uma gramática é importante para o funcionalismo, né? É um pressuposto teórico-metodológico do funcionalismo e prevê a integração entre forma morfossintática ou fonológica e função semântica ou pragmática. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Professora, o que lhe parece ser o tema central da teoria e análise linguística de orientação funcionalista? Olha, uma gramática, Nichols fala, né, distingue uma gramática funcional como aquela que analisa a estrutura gramatical em correlação com a situação
comunicativa. Então, faz parte dos interesses da teoria e análise linguística funcionalista investigar como a situação comunicativa motiva, restringe e, dessa forma, pode explicar a estrutura gramatical. E, Dick, né, Simon Dick também diz que a funcionalista investiga por que uma expressão linguística é utilizada de uma determinada maneira em dado contexto e dê vista às funções comunicativas que essa expressão realiza. Então, cabe ao funcionalista, segundo Dick, explicitar como falantes e ouvintes se comunicam uns com os outros de forma eficiente por meio da expressão linguística. Assim, essa concepção teleológica de instrumento de interação social, em que a língua é caracterizada para estabelecer interações comunicativas, não significa reduzi-la a um instrumento externo, estável, que é utilizado, tirado ali da prateleira para ser utilizado para a interrupção. A língua é algo bem mais complexo, varia, muda pelo uso que os indivíduos em sociedade fazem dela. Então, também é interesse central no funcionalismo linguístico analisar a variação e a mudança linguística, né? Tendo em vista os diferentes parâmetros relacionados ao seu uso, sejam eles linguísticos, estruturais, cognitivos, discursivos, interacionais, sociais. Eu sempre escutei que a língua ela é viva, ela se move ainda, ela não está morta, então ela está em constante mudança. E eu acho muito interessante como o funcionalismo captura isso também, né? Essas mudanças, essas constâncias de acordo com o discurso e tudo. Professora, qual a importância de colocar-se a competência comunicativa como objeto da descrição e análise linguística funcional? A importância de colocar a competência comunicativa. Como objeto. Porque, assim, o funcionalismo ele se caracteriza por considerar a competência comunicativa no uso da língua. Então, quem trata disso na gramática funcional, teoria da gramática funcional, é o Simon Dick. Então, ao considerar a competência comunicativa, e não apenas a competência linguística dos usuários de uma língua, uma gramática funcional procura investigar as relações entre as expressões linguísticas e as capacidades linguísticas, de produzir e interpretar corretamente as expressões linguísticas em diferentes situações, né? A capacidade epistêmica de construir, manter e explorar uma base de conhecimento organizada, a capacidade lógica de inferência, de emprego de raciocínio, né? Extrair novos conhecimentos a partir de conhecimentos prévios, capacidade perceptual, de perceber o ambiente, extrair dele conhecimentos, informações, capacidade social, de usar uma linguagem em conformidade com o interlocutor, com a situação comunicativa, os objetivos comunicativos. Então, colocar a competência comunicativa como objeto da discussão e análise funcionalista se justifica principalmente porque isso deixa logo claro que o sucesso da interação verbal entre os indivíduos não deixa claro para o analista, né? Para as pessoas, de modo geral, já está, né? Já é claro. Então, o sucesso de uma interação verbal entre os indivíduos não depende só dos sentidos que são codificados pela expressão linguística. Não depende só daquilo que se diz. Depende também dos conteúdos que são compartilhados, das informações que são compartilhadas pelos interlocutores, das informações que podem ser inferidas ou percebidas por eles, né? Nos olhares, nos gestos, nas expressões faciais. Portanto, elas não precisam da explicitação linguística. Então, por esse motivo, é importante lembrarmos que, embora uma teoria funcionalista seja uma teoria da língua, esse é o objeto da linguística funcional, é a descrição e análise da língua, é uma teoria da expressão linguística, é uma teoria
da língua em uso, né, da expressão linguística em uso. Então, como postulado, se nesse uso efetivo as expressões linguísticas por si mesmas não garantem a eficácia da interação, não podem ajudar a explicar sozinhas em si mesmas as escolhas linguísticas feitas. Então, do ponto de vista metodológico, portanto, né, se o objetivo da pesquisa funcionalista é investigar como os indivíduos se comunicam de forma eficiente por meio da expressão linguística que utilizam, as demais competências, cognitiva, epistêmica, social, perceptual, lógica, ela, embora não sejam em si mesmas o foco principal da investigação funcionalista, são uma fonte de parâmetros explanatórios que ajudam a descrever e analisar a expressão linguística efetivamente utilizada. Ou seja, a competência comunicativa considerada constitui fonte de parâmetros explanatórios da expressão linguística, que é o objeto de análise funcionalista. Professora, a última pergunta que nós temos é: que características centrais costumam distinguir as vertentes teóricas funcionalistas? São muitas, mas queria destacar algumas aqui. A primeira que eu vejo assim, é a orientação no tratamento da relação entre forma e função, que eu falei ainda há pouco, né? Se da forma para a função ou da função para a forma. Então, a abordagem da forma para a função, por exemplo, caracteriza muito o início do funcionalismo do ciclo linguístico de Praga, chamado estruturalismo funcional. Então, por exemplo, em Matésios, né, você tem a atribuição à estrutura da sentença, da oração, de uma estrutura informacional. Então, a estrutura da oração, ela informacionalmente, ela se divide em tema, dado, que é o ponto de partida, que enuncia aquilo que é conhecido pelo interlocutor, seja pelo compartilhamento geral, seja pelo contexto precedente, e o núcleo, que é o rema, informação nova, que constitui o elemento de informação nova sobre o tema. Então, essa perspectiva da forma para a função também caracteriza o funcionalismo norte-americano das décadas de 70 e 80, por exemplo. Então, a análise de padrões sintáticos, que, ao contrário da linguística formal, levavam em consideração os condicionamentos discursivos, cognitivos, demonstrando, então, uma motivação funcional de estruturas gramaticais, como, por exemplo, a ordem, SV ou VS. Então, da forma para a função. Agora, a orientação da função para a forma encontra-se, por exemplo, na gramática sistêmico-funcional, de Halliday, né? Então, nela, a língua é interpretada como um sistema de significados são adicionados em redes de opções engrenadas, relacionadas a formas que acionam, atualizam, instanciam esses significados. Né? Então, é da função, sistema de significados, para a forma. E também essa orientação da função para a forma está na gramática funcional, por exemplo, de Hegel e Mackenzie. Esse modelo procura assemelhar-se, tanto quanto possível, ao processo de produção da linguagem. Então, ele prevê que a operação de formulação, que é pragmática, a operação são as escolhas, as opções feitas nos níveis pragmático, interpessoal e semântico, representacional, essa operação antecede a operação de codificação morfossintática e fonológica, lá nos níveis morfossintático e fonológico. Outro aspecto que eu acho que distingue bem, do ponto de vista programático, as vertentes funcionalistas,
é a ênfase na formalização de modelos teóricos de gramática, por um lado, e na formulação de parâmetros explanatórios dos classes linguísticos. Então, assim, com ênfase na formalização de um modelo teórico de gramática, identificamos em algumas vertentes funcionalistas, como a gramática do sistema funcional de Halliday, mais ainda na gramática funcional de Simon Dick, na gramática discursiva funcional de, mais ainda, de Theodore Mackenzie, a utilização dos termos em Maia, né, em um sistema notacional, para expressar de modo preciso, conciso, exato, as generalizações linguísticas, observações e generalizações linguísticas. Bom, os modelos teóricos de gramática funcional utilizam em diferentes graus essa formalização, esse sistema notacional, né, para aprender a relação entre o sistemático e o funcional. Já, por exemplo, com ênfase em parâmetros explanatórios dos fatos linguísticos, temos, por exemplo, que foi apresentado por Talmig Yvon, Tratado de Tipologia Linguística, com os princípios de organização gramatical icônica, com regras de uma protogramática, princípios de iconicidade, aqueles quantidade, proximidade, sequência. Também nessa direção está o princípio de marcação, tal como é proposto, né, revisto e proposto por Givon, que relaciona dois parâmetros para a identificação de formas marcadas e não marcadas no domínio funcional, como a complexidade linguística ou cognitiva e a frequência. Então, assim, no âmbito do que reconhecemos como pertencente ao chamado funcionalismo norte-americano, muitos estudos foram feitos sobre fenômenos particulares, transitividade, ordem dos constituintes, gramaticalização, entre outros, com a proposta de parâmetros de explicação, parâmetros explanatórios, né, como princípios de gramaticalização, tendências, parâmetros, né? E aí esses parâmetros, eles exploram condicionamentos cognitivos e discursivos da estrutura gramatical. Também, claro, né, os temas de interesse dessas vertentes, né, são diferentes, né, e isso os distingue, as distingue, né, essas vertentes. Bom, é isso. Obrigada, professora. Foi um prazer tê-la com a gente, respondendo as nossas dúvidas. Eu sei que o tempo da senhora deve ser muito corrido, então tirar um tempinho assim para vir responder, se preocupar com a gente foi muito bom. Muito obrigada. Não, tudo bem. Obrigada. Foi ótimo. Bom trabalho. Obrigada, professora. Aí não esqueçam de entrar para assistir o próximo podcast que sairá. Também é excelente. Excelente.